diretamente do Allianz Parque para fazer a gravação de um pós-jogo aqui pro Lambrado Santista, né? E eu vim até aqui, participei da coletiva, tentei fazer zona mista, né? E vi o jogo fazendo a reportagem pro De Olho no Peixe. Um jogo pobre, um jogo sem construção, um jogo onde o Carille optou jogar pelaquela famosa uma bola, mas fazer uma bola com um time organizado como o do Abel é difícil. E aí o Abel, que tem um time treinado, que sabe muito bem o que faz, e nitidamente uma das estratégias era o jogo pelo alto, o Santos se sentiu acuado e pressionado muito por conta que os zagueiros, né, do Palmeiras deram liberdade pro Mike e pro Piquerez subirem, e o Santos não conseguia sair da sua zona defensiva. O Santos não conseguiu construir. A ideia do Carille, nitidamente, era um contra-ataque com o Pedrinho e tentar achar o William Bigode. E isso não aconteceu no primeiro tempo. O Santos não levou nenhum susto ao Everton no primeiro tempo, exceto uma cabeçada do Rincon numa jogada que aconteceu aqui na ponta direita. Fora isso, foi um primeiro tempo extremamente pobre. E eu perguntei pra ele na coletiva se os 3 zagueiros atrapalhou a estratégia dele. Eu fiz essa pergunta na coletiva, tá lá no meu Instagram, @LambradoSantista, questionei o Marcelo Fernandes, que foi o único que apareceu na zona mista, sobre a questão do Juliano também, lá na zona mista, falei com ele lá, ele deu a resposta sobre o Juliano, também tá lá no meu Instagram, os 2 trechos que eu coloquei, e eu não vou ficar falando muito aqui, porque aqui eu quero falar sobre o jogo, tá? Mas para falar sobre o jogo tem que fazer a introdução, então seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista, eu sou o Victor Salles, estamos aqui no Allianz Parque, correndo atrás de conteúdo, então inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, comente aqui no conteúdo, pra gente poder chegar logo aos 15 mil, que é a nossa meta, pra gente fazer isso o quanto antes, tá bom? Vamos lá. Primeiro tempo onde o Carille, o Carille não teve as melhores escolhas, mas eu entendo que ele tinha uma escolha entre as lesões dos seus jogadores, as possíveis lesões, né? Felipe Jonathan ficou muitos meses parado, teve problema de joelho, o Furk é um cara de 35 anos, você teve ali, tirou o Juliano, mas colocou um Rincon, então ele tentou fazer um misto ali de mudanças, mas o gramado do Allianz Parque realmente não estava nas melhores condições, é um gramado mais ralo, um gramado onde a bola corria muito, nitidamente Pituca, Schmidt, Rincon sentiram a dificuldade de trocar passe, de receber bem uma bola. Teve aí as cenas que saíram, né, do Everton tirando areia da sua chuteira e tudo mais, mas eu não acho que isso seja o único motivo do futebol pobre que foi apresentado aqui. O Carille, ele tentou montar o sistema defensivo dele. E aí, cara, o Pedrinho, uma pena, assim, tipo, o cara não conseguiu criar nada, o Rincon nitidamente não tem condição física, ele tá cansado, e aí os destaques começam a ser os zagueiros, né, um volante, e aí quando os destaques são os zagueiros, o Schmidt ou o Pituca, é porque o time não tá construindo, o Casares não fez nada, e aí no segundo tempo ele tenta mudar, né, ele tenta colocar o Juliano em campo, ele tira o Rincon, e a outra mudança que ele promove foi a entrada, não lembro agora quem foi, do Otero no lugar do Pedrinho. E ali o Otero dá uma cara melhor, né, realmente ao Santos. Não sei se o Otero entrou depois, não lembro agora, mas acho que foi isso. Consegue promover alguma... foi o Guilherme. Foi o Guilherme no lugar do Pedrinho. E assim, não melhora muita coisa, porque a gente vê 10 minutos de Juliano até ele se machucar. Marcelo Fernandes deu a resposta pra mim, até falei que tá lá no Instagram, sobre que acha que não preocupa muito, que é só uma contratura. Torcemos para que não seja uma lesão mais grave. Mas o Guilherme, tanto o Guilherme quanto o Pedrinho, eles não solucionaram os problemas na ponta do Santos. O Pedrinho continua jogando pela direita, o Carille insiste em dizer que ele jogou muito tempo no São Paulo, que isso, o lado do campo não é um problema pro menino. O Guilherme, cara, assim, o Guilherme, eu sei que é muito cedo, eu não quero já colocar esse carimbo no Guilherme, mas o Guilherme, ele me lembra o Lucas Braga. Ele briga com a bola. Todas as ações que o Guilherme tentou praticar hoje em campo, ele errou todas. Ele não conseguiu ajudar o Santos, ele não conseguiu ajudar seus centroavantes. E o jogo passava muito ali pela inteligência do João Schmidt, porque eu não entendi quando o Carille colocou um Rincon mais avançado do que o Pituca e o Schmidt, sendo que o Schmidt tem melhor passe. Então se o Schmidt tá mais próximo do Bigode, a chance dele colocar o camisa 9 na cara do gol é maior do que o Rincon. Então a organização do Carille, as precauções, eu até entendo a questão da lesão, mas a montagem do time não foi legal. O Casares não pode ser titular no lugar do Otero. O Casares não construiu nada. O Otero constrói um pouco mais. E aí o único momento que ele coloca 4 jogadores na área do Everton foi o momento que saiu o gol. No momento que tava o Bigode, o Casares, o Otero e o Guilherme. Na hora que ele coloca os jogadores para atacar o gol do Everton, ele consegue achar o gol. Mas isso já era no segundo tempo e o Palmeiras manda na partida. Richard Rios, que é o segundo volante, que fazia a função mais ou menos do Pituca ou do Schmidt, ele encontra o gol, ele chuta gol. O Flaco Lopes, ele consegue encontrar. Então, assim, quem acompanha Palmeiras e Santos nos confrontos recentes,
pode perceber que o jogo do Santos e Palmeiras sempre é isso. Dificilmente é um grande amasso, uma grande goleada. Mas o Palmeiras ele é organizado, ele acha o espaço e ele consegue encurralar o Santos não consegue criar absolutamente nada. Foi o que aconteceu. O gol, várias vezes o Rony tinha a chance de ir pra dentro do Gil, ele segurava a bola e cruzava, porque era claro que a estratégia do Palmeiras era o cruzamento na área. Tanto que o Bruno Lima colocou no Twitter que o Abel disse que o elenco do Santos hoje é mais qualificado do que ele tinha no ano passado. Assim, é uma loucura. Não é nem de longe. O Santos não tem banco de reservas. Tanto que colocou o Juliano, perdeu o Juliano, acabou o banco. Teve que colocar o Felipe Jonathan aos 42 segundo tempo. Pra que coloca o Felipe Jonathan aos 42 segundo tempo? Também não sei. Eu sei que o Gil deu várias comidas de rabo no Kevson. E o Kevson não é um lateral confiável. Mas assim, não é o fim do mundo, é a primeira derrota. O Santos estava 100%, continua ali com a sua gordura no grupo. Agora vai buscar uma vitória fora de casa lá em São Bernardo, no estádio 1º de Maio, não é no Distrital do Inamar, no 1º de Maio em São Bernardo contra o Água Santa, e depois pega o Guarani em casa. Tem grandes chances de conseguir pontuar ali 3, 6 pontos para poder tentar ficar cada vez mais tranquilo. Mas de fato, o Carille hoje não foi feliz, ele fez uma escolha de jogar por uma bola, e jogar por uma bola num time contra o Abel é um perigo. E aí a gente não precisa nem falar da qualidade do Palmeiras, da organização do Palmeiras, eles conseguiram achar o gol de uma forma mais fácil. No primeiro tempo, o Rafael Veiga já tinha metido bola na trave, depois o gol do Rafael Veiga, o segundo gol ali, é uma bola mais mascada, mas foi bem no canto, o João Paulo não tinha nada pra fazer, mas o Santos pouco construiu, gente, assim, construção do Santos, a gente não conseguiu ver muita coisa. O Otero, quando entrou, pra mim, o Otero foi o melhor jogador da partida pelo lado do Santos. O Otero conseguiu entrar, promoveu alguma coisa, foi pela ponta, deu passe, achou mais o Aderlan, achou mais ali o Furk, mas é muito pouco. O Aderlan, ele sofreu muito com as subidas do Piquerez. O Kevson sofreu muito com as subidas do Mike. E ali, o Schmidt, o Rincon e o Casares tiveram dificuldades no meio de campo. Então foi um time muito pobre, muito distante, é um time que não conseguiu entrosar. Eu espero que o Juliano não tenha uma lesão muito grave e que pro próximo jogo o Carille consiga voltar com a escalação que estava dando certo. Ele vai ter algumas baixas ainda, né? O Morelos não volta tão cedo, o Jorge continua afastado, os zagueiros lá, o Jair e o Zabala estão lá no departamento médico, então tem o elenco do Santos é muito enxuto e é muito precário. Eu me preocupo muito com a questão do Pedrinho e do Guilherme. São dois jogadores que pra ponta não conseguiram entregar nem 2% do que a gente imaginava. O Guilherme é uma das esperanças do Santos para a temporada, uma das esperanças de Marcelo Teixeira, um dos poucos jogadores que vão ter 3 anos de contrato. Então, de fato, a gente tem essa preocupação com os pontas do Santos. O cara ele vai ter que armar um jogo para construir pelo meio, e esse jogador era o Juliano. O Juliano machucado, quem vai construir pelo meio? Na minha opinião, acho que o Casares pode fazer essa função. O Casares não, desculpa, o Otero. O Casares tem grandes dificuldades de armar esse time. Então, um time muito abaixo, um time onde cansou, um time onde estava desgastado, com peças que a gente já viu, como Kevson, como Rincon, que não conseguia entregar muito em campo por rendimento físico, no caso do Rincon, por qualidade pelo lado do Kevson, mas no Allianz Parque você não pode brincar, e foi o que o Santos fez hoje, brigou por uma bola, e nessa uma bola o Santos sofreu e saiu derrotado daqui. Vamos recuperar, vamos ver como que vai funcionar a organização e a mente do Santos para recuperar a vitória diante do Água Santa, beleza? É isso, vou ficando por aqui. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.